Capítulo 1131 A raiva insaciável. De que outra forma um gigante da ordem seria tão pequeno se não fosse uma criança? Este homem deve ser pelo menos um transcendente para mudar o tamanho de seu corpo assim. Mas ela tem autoridade para dizer que ele é mais perigoso do que isso. Sua tatuagem está formigando em alerta, então ela sabe que esse homem é definitivamente uma ameaça para ela. É por isso que ela não foi enérgica ou zangada quando o homem não respondeu. Ele simplesmente sorriu para ela. Ela fez mais gestos para seu esquadrão com a mão. Ela disse a eles para se prepararem para a batalha. Enquanto ela dizia ao homem, somos Demogorgs do Reino da Vida. Nosso objetivo atual é apoiado pelo Deus Rei. Opor-se a nós é opor-se ao Deus Rei. O homem finalmente falou. Ele disse, corra. Eles não correram. Eles se formaram e sacaram suas armas para lutar. O homem zombou. Então ele ergueu a mão e produziu nela uma bola de luz. Alguém poderia pensar que é uma bola de luz porque é muito branca. Eles estariam errados em pensar assim. A líder dos Demogorgs viu a bola de luz e seus olhos se arregalaram. Não foi só ela que teve uma reação adversa ao ver. Todos sentiram perigo e ouviram o chamado da morte. Espere, ela tentou dizer. Tarde demais. O homem disse. Ele já os havia avisado, então a bola de luz se transformou em uma cobra branca e avançou contra o líder. Ela rugiu enquanto se defendia contra o ataque. Suas tatuagens brilhavam com uma luz escura e ameaçadora. Uma terrível força fantasma irrompeu dela. Formou um redemoinho escuro de energia ao seu redor. Ela agarrou o redemoinho e estendeu a mão em direção à cobra branca. O turbilhão foi forçado a assumir a forma de sua mão. Formava um fantasma gigante de uma mão com garras negras que colidiu com a cobra branca. Houve um flash de luz acompanhado pelo estrondo de um trovão. A ruína tremeu com a força da colisão. Mas não foi uma colisão. Foi mais uma explosão. A escuridão disse ao homem, espero que você tenha se acalmado agora. O homem bufou. Ele não disse nada. Então a escuridão continuou. Não parece. Você ainda está com raiva. Talvez com ainda mais raiva. Então todos esses Demogorgs morreram por nada e você irritou o Deus Rei por nada. O homem exclamou com raiva, Fuserquilha K, o Deus Rei. Ele realmente não ficou satisfeito em matar os Demogorgs. Essa quantidade de violência não é suficiente para extinguir sua raiva. Ferveu dentro dele e ameaçou transbordar. Ele disse com raiva, eu deveria ir lá agora mesmo e destruir o Deus Rei sozinho. Ele deveria me temer, e não o contrário. Eu costumava governar este mundo. Tempestade e relâmpago me obedeciam. Se minhas histórias pudessem ter esquecido, então eu deveria escrever novos contos. Bem, você não pode lutar contra ele. Nem sabemos se você vai vencer. Mas não importa se você pode vencer. Iremos de acordo com o plano. E isso é encurralar o Rei Deus. Você sabemos que não podemos matá-lo ainda. Precisamos dele. O homem teve que concordar. Isso é verdade. O avião mudou. Mas parece pior do que eu me lembrava. Não importa. Parece vibrante e vivo. Acho que não. O avião parece doente com todo aquele verde que vejo por toda parte. A escuridão suspirou. Sua estética foi distorcida pela violência. De qualquer forma, o avião está indo muito bem graças ao Deus Rei. Ouvi dizer que as coisas ficaram muito ruins no passado. Zernon realmente deixou o avião de joelhos. O Rei Deus salvou o avião e conseguiu trazê-lo de volta à vida. Não há mais desertos onde quer que você olhe. E também há os Demogorgs. Fim do capítulo. Capítulo 1132 Liberdade versus Imortalidade. O homem encolheu os ombros ao responder, os Demogorgs não são ruins. Ele não gosta deles, mas pode ser objetivo o suficiente sobre seu poder. É o mínimo que ele poderia fazer depois de matá-los. A sombra continuou, ruim ou não, precisamos de mão de obra para a Era da Conquista. O homem finalmente cedeu, eu ouvi você. Não vamos matar o Rei Deus, ainda. Mas seus olhos continuaram brilhando perigosamente. Ele estava olhando para o demônio com aqueles olhos brilhantes.
O pobre demônio estremeceu de medo ao sentir o olhar e a intenção maligna que o acompanhava. Ele tentou correr. Ele correu em direção à fuga mais próxima, mas já era tarde demais. A cobra relâmpago correu em sua direção. O demônio de alto escalão empalideceu ao sentir a sombra da morte. Um tentáculo negro surgiu da sombra do demônio e empurrou a cobra relâmpago para o lado. Isso salvou o demônio da morte. Vamos! O homem gritou. Deixe-me matá-lo. A escuridão resmungou. Temos que deixar isso para lá. Não podemos deixar o único demônio responsável por todos esses danos morrer aqui. O que os investigadores pensarão quando você matar o demônio? Eles certamente pensarão que um terceiro testemunhou o evento e se aproveitou do lutar para matar o demônio ferido, então eles começarão a procurar por um terceiro. Eles começarão a nos procurar. Matar a alegria. O homem murmurou. Tudo bem, mas eu posso matar o Rei Deus quando terminarmos com ele. Ele disse que então se transformou em uma cobra relâmpago. Seu corpo se dividiu em pequenas luzes. É como se ele tivesse tirado sua casca mortal. A energia dentro dele tornou-se livre. Ela formou a cobra branca e saiu das ruínas, deixando para trás um trovão que abalou as ruínas até a sua fundação. Se não fosse pelo facto de as ruínas estarem enterradas e sustentadas pela terra por todos os lados, então a simples repercussão de abandonar o edifício tê-lo-ia destruído. As ruínas voltaram à paz e tranquilidade por um curto período até que alguém veio investigar. Mas nada de útil resultou da investigação. Portanto, a morte de um esquadrão inteiro de Demogorgs foi considerada um infeliz acidente. Se não fosse pelo fato de todos no esquadrão terem morrido, isso não teria sido mencionado ao líder dos Demogorgs. Se não fosse o único sinal para o inimigo que os matou ter sido um demônio de alto escalão que morreu logo depois, então o líder dos Demogorgs não teria se incomodado em mencionar o evento ao Godkin durante sua reunião diária com o Rei de Deus. Haki estava ajoelhado diante de seu Deus. Ele está com a cabeça baixa e as mãos unidas em oração. Ele está orando ao seu Deus e seu Deus está realmente ouvindo. Também não é uma ilusão, seu Deus é um ser real que ele pode ver e que outros também podem ver. Ele não precisa de fé e delírios para sentir a majestade ou ver o corpo físico do Rei dos Deuses. Seu Deus Rei está diante dele em toda a sua maravilhosa glória. Tudo o que ele precisa fazer é olhar. Ele vem aqui todos os dias ao santuário interior para encontrar seu Deus e orar em sua presença majestosa. É uma oração, mas na verdade ele está se comunicando com seu Deus, em vez de ser uma conversa unilateral. Ele disse ao seu Deus: um esquadrão de Demogorgs morreu em uma das ruínas das cidades antigas. Todos os 21 deles, incluindo o líder do esquadrão de 4 estrelas, morreram. Este é apenas um dos numerosos relatos que ele trouxe ao seu Deus. Ele sabe que o Deus Rei provavelmente sabe de tudo isso, mas diz isso de qualquer maneira para provar que está fazendo o trabalho certo e que também sabe as coisas que deveria saber. Fim do capítulo. Capítulo 1133. O Deus Rei. A árvore alta e majestosa que estava em silêncio finalmente falou. O pai da árvore não tem boca, então ele falou com seu sentido divino. O que ele disse também pode ser ouvido sem sentido divino. Seus galhos balançam de tal maneira que o ar que se move através deles vibra para produzir aquele som. Então Haki ouviu seu Deus através de meios espirituais e físicos. Ele abaixou a cabeça por causa disso. O pai árvore perguntou a ele: o que você acha da morte de um esquadrão inteiro de Demogorgs? Faz muito tempo que muitos não morrem assim. Haki considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. O líder do esquadrão era um Demogorg de 4 estrelas. Seria necessário um nobre demônio para matá-la, de um não foram encontrados à vista. Em vez disso, encontramos vestígios de um demônio de alto escalão. A diferença é clara para nós. Nós Demogorgs somos altamente sensíveis a vestígios de demônios, então temos certeza de que não havia nenhum demônio nobre lá, já que não sentimos as assinaturas de energia unificadas, de um. O pai da árvore interrompeu. Eu sei de tudo isso. O que eu quero é o seu curso de ação recomendado. Afinal,
Foram seus homens que morreram. À luz desta anomalia, recomendo que expandamos e intensifiquemos nossas investigações. Pelo menos, seremos capazes de encontrar o verdadeiro perpetrador e vingar meus irmãos caídos, maneira de sobreviver no plano, escondendo suas assinaturas de energia, então poderemos ser capazes de decifrar seu método e capturar mais deles para expandir nossas fileiras. A sugestão pareceu boa para o Pai Árvore, então ele concordou. Faça isso. Vou apoiá-lo com um dos meus navios. O último gigante da ordem a atingir esta altura foi o campeão que os conduziu ao antigo campo de batalha. Havia muita energia origem ali para sustentar tal altura. Mas foi o terrível consumo de energia da origem que transformou os gigantes da ordem em párias que foram rejeitados e evitados. Não há energia de origem no avião, mas Haki ainda pode atingir essa altura porque ele é um Demogorg 5 estrelas. Sua tatuagem não parece diferente da de outros Demogorgs. São correntes pretas que parecem prendê-lo com força. Há também um rosto congelado de angústia nas costas. As correntes estão na verdade prendendo algo dentro dele. Ele costumava ser sacerdote do Deus Sol, mas agora é sacerdote do Filho do Deus Sol e tem um Lorde Demônio preso dentro de seu corpo. É por isso que ele é tão alto e pode lutar contra um titã da lei, apesar de ser um transcendente. Mas mesmo com sua altura, ele ainda parece pequeno comparado ao seu Deus. Ele tinha que estar em seu tamanho normal apenas para poder se aproximar do Deus Rei rapidamente. Sem o aumento atual de sua altura, ele não seria capaz de escalar as raízes do Rei Deus, já que não pode voar. Mesmo agora, as raízes vão até a cintura. Isso significa que algumas raízes estão 5 quilômetros acima do nível do solo. Essa é a sua espessura e não o seu comprimento. São praticamente montanhas. Isso é o que os outros vão pensar quando os virem. Eles verão as raízes que parecem montanhas onduladas que se estendem por quilômetros a fio. Eles não conseguirão ver a árvore titanic a qual pertencem as raízes, a menos que estejam longe da cordilheira. Ele, por outro lado, tem o prazer de ver a forma completa do Deus Rei. Mas ele só se atreve a dar uma espiada rápida. Ele mantém a cabeça baixa a maior parte do tempo. Isso se deve em parte à sua imensa obsessão fanática e principalmente porque ele ainda é um transcendente. Contemplar a forma gloriosa de um Deus tão poderoso quanto o Deus da vida, do Sol e da ordem é uma jogada muito perigosa. Ele já queimou os olhos antes na tentativa de fazer isso. Felizmente, ele conseguiu não fritar a mente porque olhou por muito tempo para a majestade do Deus dos deuses. Ele pensou consigo mesmo com tristeza, pensar que eu o criei desde quando ele era um bebê e aqui pareço um bebê comparado ao seu tamanho. A diferença de tamanho sempre traz lembranças de seus dias cuidando de Hélios. Ele sempre soube que Hélios foi feito para coisas maiores desde que era um semideus, mas Hélios foi muito além de suas maiores expectativas. Fim do capítulo. Capítulo 1134 A escolha certa. O antigo Deus Sol, o pai de Hélios, morreu, seus irmãos e irmãs semideuses morreram e até os deuses morreram, mas ele ainda está de pé e forte. Ninguém poderia ter previsto esse resultado quando Hélios foi expulso pelo povo da cidade solar. No máximo, eles pensaram que ele iria adquirir um talento que o ajudaria a se tornar um deus. Então aconteceu a Guerra Mundial onde os deuses lutaram entre si. Hélios sobreviveu e também sobreviveu à invasão dos demônios. Agora os deuses estão mortos e os demônios foram banidos do avião. Haki não pôde deixar de ficar maravilhado ao pensar em tudo o que aconteceu nos últimos 1000 anos. Eu fiz a escolha certa ao apoiar Hélios. Alguns dizem que ele traiu o Deus do Sol. Essas pessoas estão certas, mas ele não se importa. Ele sabe que traiu o Deus do Sol para seu filho. O Deus do Sol era antigo e estagnado. Então seu filho apareceu e o substituiu. Foi o mesmo filho que ele mesmo foi encarregado de criar. Decisão de ficar com o filho do Deus do Sol. O Deus do Sol não poderia dar a ele o poder que recebeu de Hélios, então Hélios é a melhor opção. Deus não está em lugar nenhum. O Pai Árvore estava em paz apesar da notícia da morte de 21 Demogorgs.
Ele está sendo informado pouco mais de um mês após as mortes terem acontecido, então a situação perdeu a urgência. Não é que ele não se importe com as mortes. Ele é tão atencioso quanto alguém que se preocupa muito com seus bens. Mas ele tem muitos demogorgues, então não fica muito magoado com a perda. A própria coroa é composta por 3 tipos de folhas de fogo. As chamas que compõem as folhas têm 3 cores: branco, laranja e verde. Portanto, existem folhas brancas, laranjas e verdes. Essas folhas, além dos galhos e do tronco brancos e brilhantes, fazem com que quem olha para a árvore entenda, sem sombra de dúvida, que ela é especial. Esta bela vista só fica ofuscada pelo fato de o Deus Rei ser tão alto que chega ao céu. O Demogorg de 4 estrelas ordenou aos seus recrutas com um grito: fiquem atentos. Todos os 11 ficaram eretos imediatamente e saudaram com a mão direita em punho sobre o peito, enquanto a mão esquerda estava ao seu lado. Eles esperaram assim por um tempo até que o vento começou a soprar. Era um vento suave que agitava seus cabelos de maneira divertida. Muitos deles ficaram impressionados com o desenvolvimento. Eles viram seu Deus e o veem todos os dias, mas esta é a primeira vez que sentem sua atenção neles. Eles querem chorar, gritar ou pular. Eles querem fazer algo para expressar a alegria que brota dentro deles. Mas eles mantiveram a compostura. Eles nem sequer sorriram. Embora alguns deles derramassem lágrimas silenciosas, nenhum deles quebrou sua forma. O vento fluiu ao redor deles e os inspecionou de perto. Aqueles que passam na inspeção são então iniciados. Folhas que se desprenderam do próprio Deus Rei chegaram até eles junto com o vento. Essas folhas de 3 cores foram então depositadas em seus corpos. A maioria deles tremeu e abafou alguns sons assim que as folhas os tocaram. As folhas parecem línguas de fogo. Na verdade, são línguas de fogo. São verdadeiras chamas que queimam e consomem. Fim do capítulo. Capítulo 1135 Iniciação. As peles dos recrutas passaram a receber a atenção das folhas queimadas. As folhas lamberam a pele e queimaram-na como qualquer fogo faria. Mas eles não queimam ao acaso. As feridas que deixam formam linhas pretas que parecem desenhos de uma corrente. O processo de iniciação é muito doloroso. O fogo lambeu sua pele para formar ferimentos padronizados. Os fragmentos da lei adormecidos em sua pele foram ativados com energia divina. A energia divina da ordem foi usada para que os fragmentos da lei fossem reforçados em vez de serem completamente desestabilizados. O processo de reforço foi acompanhado pela desestabilização da energia divina do Sol. Os fragmentos da lei foram quebrados pela energia divina do Sol e depois remodelados com a energia divina da ordem. Portanto, é como um ferreiro usando calor e um pouco de metal extra para soldar peças de metal. Tudo isso levou à criação de linhas pretas simples na pele. Os recrutas têm que suportar o processo ou ele será arruinado se eles se mudarem. Não é que o pai da árvore não possa fazer as runas, mesmo que elas se movam. É o fato de não terem resiliência mental forte o suficiente para suportar a dor. Nesse caso, a runa será inútil para eles, mesmo que seja concluída. É um processo difícil, mas não é um processo para o qual eles não estejam preparados. Eles se exercitaram dolorosamente durante a maior parte da vida. Seus corpos e mentes foram destruídos diversas vezes pelo treinamento intensivo. As piscinas de energia vital diluída em sua academia os curaram e os reuniram novamente para que repetissem seus exercícios, para que não fossem estranhos à dor. Os corpos dos iniciados são fortes e suas mentes são resilientes. Além disso, são transcendentes, têm controle perfeito sobre seus corpos. Eles apenas precisam ter vontade de não se mover. Quão difícil é isso? Não é tão difícil, pois apenas 3 dos 11 falharam. Ou parece ser muito difícil já que 3 deles falharam apesar de anos de preparação e controle perfeito de seus corpos. 2 deles se afastaram do abraço do vento para evitar a dor, então o fluxo de folhas para eles parou. O terceiro se afastou em agonia. Suas tatuagens ficaram incompletas por causa de suas ações.
Os iniciados foram então conduzidos a um cofre de acesso que levava a um complexo subterrâneo. Este complexo é onde eles obterão sua primeira estrela. Eles treinaram para isso durante toda a vida e estiveram aqui várias vezes, então não ficaram assustados ou assustados com os sons não naturais de gemidos e gemidos que podem ser ouvidos nas celas dentro do complexo. As células são todas idênticas. São pequenas salas seguras que se assemelham às celas de prisão. Cada cela é separada das outras por grossas paredes encantadas feitas de metal. O próprio complexo foi construído pelo próprio Deus Rei. É uma grande estrutura subterrânea com mais de 1 quilômetro de comprimento e largura. É altamente fortificado e seguro. O complexo parece uma prisão porque é uma prisão. Cada célula contém um demônio. Pode-se dizer que os demônios estão aprisionados, o que não parece estranho, pois é a única forma de conter um demônio. Mas as condições da sua prisão farão com que tenhamos pena deles. Os iniciados foram conduzidos ao primeiro nível, que é para demônios de baixo escalão que equivalem a entidades de mana. Eles tiveram que passar por diversas camadas de protocolos de segurança apenas para chegar a esse local relativamente inofensivo. Abaixo deste nível estão demônios mais poderosos e sinistros. Eles ainda não conseguem lidar com isso, então vão parar por aqui. Fim do capítulo. Capítulo 1136 Como se tornar um Demogorg. Seu Demogorg de 4 estrelas disse a eles: Você sabe o que fazer. Darei a você 5 minutos para concluir o processo de vinculação. Os iniciados sabem o que fazer. Eles já viram isso sendo feito antes e treinaram para isso. Então eles correram em direção às celas designadas sem hesitação. Eles obtiveram cartões de acesso que agora usavam para abrir as portas das celas. Dentro da célula está o alvo deles. É um demônio perfurado por todos os lados por pontas rúnicas. Os espinhos se estendem das paredes e fixam os demônios no centro da cela. Cada ponta penetrou no demônio de um lado para o outro, de modo que sua ponta afiada pode ser vista depois de passar pela carne do demônio. Os demônios são diferentes em tamanho e forma, mas estão todos sangrando e sangram há anos. A sua situação desagradável enfraqueceu-se ao ponto de estarem demasiado fracos para abrir os olhos ou reagir à existência de um intruso. Seu atual estado enfraquecido os tornará mais fáceis de subjugar. Cada iniciado começou a trabalhar imediatamente. Eles colocaram as mãos sobre os demônios. As correntes soltas em seus corpos reagiram imediatamente. Eles se desenrolaram e se desfizeram. Então eles se separaram do corpo dos iniciados e se debateram como tentáculos finos. As correntes ainda estão conectadas aos iniciados pelas suas raízes. Eles estão todos conectados às costas dos iniciados. As correntes agitadas então se agarraram aos demônios indefesos e afundaram em seus corpos. As correntes não encontraram resistência porque eram intangíveis. Mas então eles começaram a arrastar os demônios para os iniciados. Algo intangível não deveria ser capaz de fazer isso. Carregar pedras pesadas não faz justiça. Isto é ainda mais doloroso porque é uma entidade demoníaca que eles estão tentando assimilar, não uma rocha sem vida. Além disso, a pedra estava fora do corpo deles e não resistiu. Isso não é assim para os demônios. Se servir de consolo, o processo é doloroso tanto para os iniciados quanto para o demônio que está sendo escravizado. Os demônios enfraquecidos acordaram do seu estupor quando os espinhos foram retirados. Foi angustiante ter suas feridas reabertas, mas a dor só aumentou à medida que seus corpos quebrados foram forçados a assumir formas que teriam sido dolorosas se estivessem completamente saudáveis. É justo que resistam a este tratamento insensível. Os demônios tentaram escapar dessa compreensão antinatural de sua existência, mas falharam. Um demônio de baixo escalão não pode resistir ao poder divino de um deus inferior, muito menos ao de um celestial. Alguns demônios sortudos morreram ali mesmo. Sua existência foi preservada e eles ficaram livres da dor na morte. Os azarados que sobreviveram à dor têm sua existência transformada em uma ferramenta de poder.
A lei da ordem na pele dos iniciados e o poder divino da ordem em suas tatuagens trabalharam juntos para formar um estigma divino que funciona como um motor que suga o poder do demônio aprisionado dentro dele. O Pai Árvore comentou consigo mesmo e com Hélios: o processo ainda é doloroso e perigoso. Ele pode ver o que está acontecendo aqui. Essa percepção dele não é nada especial. Ele pode ver tudo o que acontece em seu reino. Ele sabe quando alguém entra ou sai. Ele pode matar qualquer um aqui também. Ele poderia muito bem ser onipotente e onisciente em seu reino para todos os efeitos e propósitos. Pelo menos sempre pareceu assim, nas inúmeras vezes em que seu poder foi testado. Ele acompanha esse grupo de iniciados desde que saíram do santuário. Ele está particularmente interessado no progresso deles porque a runa que eles estão usando é uma nova versão atualizada. Não há diferença física em relação aos anteriores, por isso será muito difícil dizer. A diferença deveria estar na eficiência do seu desempenho. Fim do capítulo. Capítulo 1137 Artefato inventado por Soverick. A runa para criar Demogorgs não foi criada em um dia. Tudo começou com a runa de Stelios que ele fez nas costas de Hélios. Hélios estudou e propôs mudanças que o Pai Árvore aplicou quando finalmente conseguiu acesso a Hélios na residência da Formiga Rainha. Foi então que Hélios tentou avançar e Stelios tentou tirar vantagem da situação apenas para ser encurralado e ter metade de seu poder celestial arrancado dele. Esse foi o primeiro motor divino. É uma ferramenta não feita de metal como a maioria dos artefatos, mas feita de carne e sangue que ganhou forma pela presença dos fragmentos de ordem que os gigantes possuem. Sua principal função é aproveitar a existência de outro ser poderoso para capacitar seu portador. Ele irá desviar poder e energia de seu alvo para esse propósito. A princípio, a máquina divina só poderia fazer isso para os deuses. Mas os deuses estão mortos, então isso não os torna uma opção de uso. Soverick então o aperfeiçoou criando a ferramenta que pode tirar vantagem de qualquer existência, incluindo a de um deus da origem. O que o Pai Árvore fez a seguir foi adaptar essa criação aos gigantes da ordem para tirar vantagem dos seres poderosos disponíveis ao seu redor. Esses seres poderosos são os demônios. A Eternos trouxe os demônios para o plano Zargoth. Ele também criou um portal que levava ao abismo. A energia de mana e do pecado inundou o plano através do portal. Os demônios também. O Pai Árvore e a Eternos usaram os demônios para tornar as áreas fora do reino da vida inóspitas e inacessíveis à vida. Eles também decidiram usar demônios para fortalecer os gigantes da ordem. Foi assim que os Demogorgs foram criados. É bom que os Demogorgs tenham sido formados. O portal está fechado agora, então o suprimento de demônios, energia do pecado e mana terminou com ele. A Eternos também se escondeu, o que dificultou o controle dos demônios. Um rosto congelado de dor apareceu nas costas dos iniciados. As correntes também ficaram tensas por prender o demônio. A dor que os demônios estão passando supera a que Gaster passou quando Soverick o usou para testar seu artefato. Os estigmas divinos são mais avançados do que a criação inicial de Soverick após anos de desenvolvimento. Isso fez com que mana na atmosfera se afunilasse nos rostos congelados e aterrorizados em suas costas. Ele entrou nos demônios na runa e foi convertido em energia do pecado para que os demônios não degenerassem ou enfraquecessem como Gaster fez. Até mesmo suas feridas serão curadas para que possam gozar de boa saúde durante sua eternidade de servidão agonizante. A energia do pecado é então desviada dos demônios para as correntes por todo o corpo do Demogorg. Isso fez com que gigantes da ordem ganhassem acesso a outras energias além da energia de origem. A energia do pecado é melhor para eles, pois eles não podem lançar feitiços com mana ou energia origem, mas agora podem lançar feitiços com a energia do pecado. A lei da ordem em seus corpos não separa a energia do pecado como faz com o mana e a energia de origem. Em vez disso, dará forma com base em seus pensamentos. Teve que ser compelido a fazer isso pela energia divina da mesma forma que Hélios também foi capaz de usar a energia de origem. O Demogorg de 4 estrelas disse a eles: "Muito bem.
Parabéns por adquirir seu primeiro demônio. Os iniciados sorriram e apenas sorriram. Isso é tudo que eles conseguem fazer agora. A iniciação terminou e não há mais dor, mas os demônios estão se recuperando dentro deles, o que está aumentando o fardo sobre sua existência, então falar é uma tarefa que eles não conseguem fazer agora. Fim do capítulo. Capítulo 1138 Os novos Demogorgs versus os antigos Demogorgs. O Demogorg de 4 estrelas entendeu a situação deles, então apenas sorriu e não os apressou a se levantarem. O pai da árvore os observava enquanto inspecionava os dados que recebia de suas runas. Ele é de opinião que, embora o processo de iniciação seja difícil e precise de algum tempo para se acostumar, é ótimo para os gigantes das encomendas. Ainda é ótimo, embora 2 iniciados não tenham sobrevivido ao processo. Esses 2 morreram. Eles são diferentes dos outros 3 que falharam porque seus demônios morreram ou dos 3 que falharam porque não conseguiram ficar parados durante a tatuagem. Eles podem começar de novo com outros demônios após um período de descanso e treinamento, mas estes 2 não podem. O fardo era grande demais para a existência deles. Seus corpos se separaram enquanto suas consciências desmoronavam. Eles morreram e se transformaram em cinzas, deixando para trás uma bola formada pelas correntes que prendiam um demônio com força. O líder disse aos 3 que falharam: 2 de vocês cujos demônios morreram usarão o vestígio que foi deixado para trás enquanto o último escolherá um novo demônio para usar. Vocês farão isso depois de descansar por alguns dias. As 2 bolas ainda podem ser usadas. Geralmente é assim que os demônios são transferidos entre Demogorgs. Contanto que a runa não seja danificada, um Demogorg morto deixará para trás esta bola que outro Demogorg pode assimilar. Os 3 iniciados empalideceram ao saber que teriam que tentar novamente. Eles pensaram que a morte dos demônios que tentaram escravizar os desqualificaria. Aparentemente, não é esse o caso e a dor que acabaram de passar foi em vão. Eles não puderam deixar de sentir medo, apesar de sua fé em seu Deus. Vamos! O líder gritou com eles. Então ele agarrou-os e aos vestígios com seu sentido divino solidificado e os levou embora. Ele sabe que se não conseguirem falar, não conseguirão andar. Do jeito que estão, ficarão presos em suas camas por muitos dias. A prisão subterrânea para demônios voltou à serenidade depois que eles partiram. Tudo o que se ouvia eram gemidos ocasionais de agonia e gritos de dor. Mas é normal ouvir isso aqui, então é tranquilo. Na verdade, o silêncio total seria considerado fora de lugar aqui. O pai árvore observou consigo mesmo, então, uma taxa de sobrevivência de 75%. Isso não é ruim, pelo menos vale a pena. 6 dos 8 sobreviveram ao processo. A taxa de sobrevivência pode ser aumentada se o pai da árvore adicionar energia vital divina à runa dos iniciados. Isto irá curá-los e mantê-los vivos durante a assimilação do demônio. Uma taxa de sobrevivência de 100% pode ser garantida dessa forma. Mas o pai árvore não vai gastar energia vital divina nisso. Demogorgs foram criados para ajudá-lo e reduzir o uso de energia divina. Eles tiram dele parte do fardo de administrar um reino. Embora o investimento de energia vital divina na criação de Demogorgs a 100% seja baixo, a Legião não está disposta a aceitar esse gasto. Especialmente quando há outros clones que precisam disso. A energia vital divina é útil para muitas coisas. É usado para acelerar o crescimento em Ragnarok, Lydian-5 e Lydian-7. Também é necessário para a cura e reconstrução de corpos para que a Legião-7 use sua habilidade. O suprimento de energia vital divina não é infinito e não é suficiente para todas as necessidades da Legião. Do jeito que está, mesmo que os clones não precisem disso com urgência, o pai árvore não vai gastá-lo com alguns fracos. Ele prefere guardá-lo para quando os clones precisarem. É melhor ter energia vital divina e não precisar dela do que precisar dela e não tê-la. Fim do capítulo. Capítulo 1139 Limites de quantidade.
Além disso, eles já fizeram um investimento de energia vital divina nas piscinas de cura das diversas academias para treinamento de futuros Demogorgs. Esse pequeno investimento trouxe um retorno médio de 60% de sobrevivência. Isso é bom o suficiente para Lydian. Os iniciados deixaram a prisão demoníaca. Todos saíram felizes. Eles finalmente se tornaram aquilo para o qual treinaram durante toda a vida. Eles não podem ficar tristes de qualquer maneira. Eles estão vivos e isso é o suficiente para ficarmos felizes. Aqueles que falharam e deveriam estar tristes já estão mortos. Dessa forma, o Pai Árvore fez bom uso dos gigantes da Ordem. Os iniciados estão praticamente no mesmo nível dos semideuses agora. É algo que runas e estigmas não conseguiram alcançar. Um semideus tinha que ser filho de outro deus. O processo de aquisição desse poder é claramente muito perigoso, mas vale a pena porque não há outra opção para os gigantes da Ordem adquirirem poder no avião. Os semideuses não existem mais desde a morte dos deuses. Na verdade, todos os semideuses que eram transcendentes e se fundiram com o poder divino de seus pais morreram junto com seus pais. A maneira como os deuses morreram implicou seus descendentes. A energia do caos é insidiosa nesse sentido. Cada vestígio de seu poder divino foi destruído para que os deuses não pudessem ressuscitar de forma alguma. Os únicos descendentes de deuses que sobreviveram a essa provação são aqueles que ainda eram entidades de mana quando os deuses morreram. Mas os sobreviventes perderam suas runas. Todas as runas existentes pararam de funcionar quando todos os deuses morreram e a autoridade do Supremo Celestial foi retirada. A única pessoa que pode criar runas e ainda fazer mais para permitir que gigantes da Ordem adquiram o poder para lutar contra titãs da lei é o único Rei Deus. Todos os outros gigantes da Ordem estão presos no nível transcendente por causa do fragmento da lei da Ordem em seus corpos. Eles não podem aprender leis e não podem usar mana. Isto deixa a Ordem dos Demogorgs como o único caminho a seguir, apesar do seu perigo. A produção atual de transcendentes que eles alcançaram é resultado da nutrição intensiva dos gigantes com energia vital normal de plantas projetadas pelo Pai Árvore e cultivadas para fornecê-la. Mas mesmo assim, alguns deles morrem durante a descoberta. Nenhuma quantidade de recursos pode eliminar o perigo de avançar para a transcendência sem linhagem sanguínea, essência vital ou energia vital divina. Somente esses três podem garantir um avanço para a transcendência. Portanto, o suprimento de transcendentes é muito baixo para que sejam desperdiçados quando tentam se tornar Demogorgs. Mesmo que tenham transcendentes ilimitados, eles não têm acesso ilimitado aos demônios. Os demônios são partes essenciais dos Demogorgs. Sem um demônio para assimilar, não pode haver Demogorgs. Isso cria uma redução no número de Demogorgs que podem ser criados mesmo se houver gigantes transcendentes ilimitados. A escassez de demônios é um problema real neste momento, mesmo quando há um suprimento limitado de transcendentes porque o portal para o abismo está fechado. A Eternos teve que fazer isso para garantir a segurança do avião Zargoth. Parou o fornecimento de demônios para os Demogorgs trabalharem. O processo de captura de demônios também não é fácil. Muitos deles morrem durante o processo de captura. Afinal, é mais fácil matar do que capturar. Não ajuda que a taxa de suicídios entre demônios tenha aumentado devido à existência de Demogorgs. Os demônios podem sentir os outros demônios presos em seus corpos e a dor que estão passando. A maioria deles prefere morrer a passar por isso. Como se isso não bastasse para limitar o fornecimento de demônios, o processo de assimilação também é perigoso para os demônios. Alguns deles morrem durante o processo. O processo de criação de um Demogorg é perigoso para os demônios porque eles foram enfraquecidos antes do início da assimilação. Mas se não forem enfraquecidos, a sua resistência será demasiada, o que aumentará a pressão sobre os gigantes e levará à morte dos gigantes. A energia vital divina não pode ser usada para resolver este problema porque a fraqueza dos demônios é uma coisa boa. Pelo menos se os demônios morrerem, os gigantes podem tentar com outros demônios. Mas se um gigante morrer, será uma perda permanente para os Demogorgs. Fim do capítulo.
Capítulo 1140 Limite de potência. O sistema Demogorgon é perigoso para ambas as entidades, apesar de todos os avanços que a Lydian fez para agilizar o processo. Não é tão perigoso quanto a situação em que Hélios se encontrava quando tentou romper e assimilar o poder celestial do Deus Sol, mas essas pessoas não são Hélios. Hélios estava tentando se tornar um transcendente enquanto absorvia o poder divino de um celestial. Os gigantes por outro lado já são transcendentes, mas o Pai Árvore teve que tornar o processo mais perigoso para os demônios para que os gigantes da Ordem tivessem esse nível de sobrevivência. Agora, se o perigo para os gigantes da Ordem e para os demônios for completamente eliminado, o sistema Demogorgon ainda se tornará obsoleto porque tem um limite de poder. A classificação mais alta possível para os Demogorgons é de 5 estrelas. Isso é o equivalente a um titã da lei e requer que um Lorde Demônio vivo seja selado dentro de um transcendente. O sistema Demogorgon não pode selar um Rei Demônio. Isso é simplesmente impossível. O poder divino de um celestial não pode prender um Rei Demônio sem uma reação violenta. Essa reação transformará o corpo do gigante da Ordem em um campo de batalha e os matará. Se fosse possível selar um Rei Demônio, seria necessário um enorme custo em energia divina e a assistência constante da autoridade. Isso significa que o Pai Árvore só será capaz de manter um único Demogorgon de 6 estrelas e terá a maior parte de seu poder desviado para manter o Rei Demônio selado enquanto o Demogorgon de 6 estrelas existir. Essa é uma negociação tola porque um Demogorgon de 6 estrelas só terá a força de um soberano, no máximo. Isso ocorre porque o selo terá que paralisar o Rei Demônio para reduzir sua resistência e usá-lo, o que levará a uma redução em sua produção. O custo de um Demogorgon 5 estrelas já é proibitivo. Os Lordes Demônios são únicos. Só pode haver um em um plano abissal. Isso limita ainda mais a quantidade máxima de Demogorgon 5 estrelas que podem ser criados. Portanto, há um limite para a quantidade e qualidade do poder, mesmo que haja uma quantidade ilimitada de transcendentes e demônios. Do jeito que está, o único Demogorgon 5 estrelas existente é Haki. Um Lorde Demônio é raro, mas não foi difícil para Eternos adquirir alguns. Mas foi extremamente difícil para os gigantes da Ordem assimilarem o posto mais baixo de Lorde Demônio. O Pai Árvore e Hélios trabalharam enquanto seus inimigos também trabalhavam em segundo plano. Tania alcançou as fronteiras do Reino da Vida depois de fazer seus preparativos. A fronteira do único reino estável é muito aparente. É estável porque não corre a ameaça de ser destruído por demônios. O avião se recuperou bem desde a Guerra Mundial e a Guerra Demoníaca que ocorreu depois. Os demônios afundaram nas profundezas das ruínas onde se escondem. Mas alguns aparecem ocasionalmente para se alimentar de pobres almas. Qualquer assentamento fora das fronteiras do Reino da Vida pode ser destruído a qualquer momento pelos demônios. Não há como evitar porque as únicas forças que podem resistir a eles são os Demogorgons e os Guardiões do Deus Rei. Ela está diante da fronteira agora. É inconfundível. Não é uma linha arbitrária no solo de um mapa. Não muda nem muda ao longo das estações e das flutuações políticas. A fronteira é visível e indiscutível. Está lá para todos verem porque tem o poder do Rei Deus para aplicá-lo. A barreira translúcida diante da qual ela se encontra marca o início do Reino da Vida. Qualquer demônio que o veja sabe que é uma área proibida. Rebeldes, como ela, também não sabem que não podem passar despercebidos. Isso é até hoje. Este capítulo bônus é meu presente para todos vocês no Natal e no Boxing Day. Espero que você tenha se divertido onde quer que esteja. Obrigado pelos presentes que você não enviou. Fim do capítulo. Isso é tudo que qualquer um de nós é, amadores. Não vivemos o suficiente para ser outra coisa. Charles Chaplin.